pelo relatório e pela fundamentação, e no sentido da procedência daquela ação. Procedência. Só que o juiz, ao digitar aquela sentença, ao prolatar aquela sentença, no dispositivo, e por um equívoco, olha, você entendeu? Por um equívoco, coloca lá, improcedente. Erro de digitação. Isso é erro material. Aí sim, através de embargo de declaração, é possível que o juiz modifique a sua decisão. Mas você percebeu que não é por um erro de entendimento? Você percebeu que não é por um erro de interpretação? Por quê? Porque a partir do momento que é proferida a decisão, no caso a sentença ou acórdão, encerra a prestação jurisdicional daquele órgão. Então, ele não pode mudar o seu entendimento, mudar de ideia daquela decisão. Não pode, encerrou a atividade jurisdicional dele, salvo nesses casos de erro material. Aí sim entra essa história do efeito modificativo. Eu dei um exemplo a você, mas existem várias situações onde seria possível. Veja, é comum, não é, o juiz, ao analisar os embargos de declaração, não é, se expressar da seguinte forma: olha, entendo que o recorrente tem razão. No entanto, eu não posso modificar a sentença, tendo em vista que eu não posso mais exercer a jurisdição nesse caso concreto. Encerrou a minha atividade nesse caso concreto. Às vezes, então, o juiz reconhece o erro e mesmo assim, né, não pode modificar. Esta modificação apenas nesses casos de erro material, ou principalmente nesses casos de erro material. E por que isso? Por conta da segurança jurídica. Imaginem vocês se o órgão julgador pudesse modificar as suas decisões por qualquer motivo. Isso causaria insegurança jurídica, não é? A partir do momento que eu estiver diante de uma ação judicial, diante de uma sentença, por exemplo, se fosse possível a modificação dela pelo próprio órgão julgador, as partes não teriam segurança naquela decisão. Então eu preciso dar estabilidade a elas. Daí a impossibilidade de modificá-las. Salvo, você já sabe, se ocorrer um erro material. Este é o efeito modificativo dos embargos de declaração, que é um recurso muito importante, né? Mena, surgiu uma questão agora, mas e se a sentença for omissa, cabe embargo de declaração? Cabe, falamos isso agora há pouco, a sentença citra ou infrapetita. Mas aí, Mena, se o juiz, ao interpretar ou analisar os embargos de declaração, constatar que ela foi omissa, nesse caso, ele pode modificar a sentença? Nesse caso, sim. Mas veja, ele não modificou o seu entendimento. Ele apenas preencheu aquela omissão. Ele apenas veio sanar ou suprir aquela omissão. Lembra o exemplo que eu dei? O autor pediu A e B. O juiz só analisou A. A partir do momento que eu deponho embargo de declaração dizendo que ele esqueceu de B, ele pode incluir B? Pode. Mas isso não é modificar o entendimento dele. É apenas, como eu disse, não é? Sanar aquela omissão, sanar aquela omissão. Isso é possível. O que ele não pode, em regra, é modificar, repito, o seu entendimento. Então, claro, poucas palavras, esse é o chamado efeito modificativo do recurso de embargo de declaração. Excelente pergunta, hein? Excelente pergunta. Importante. Pergunta muito importante a todos aqueles que interessam por processo civil. Agora, nós vamos à nossa próxima pergunta. Olha, se tiver papel e caneta, anota as perguntas, anota. Vamos lá. Professor, é possível aplicar a multa protelatória se o recurso de embargo de declaração for interposto para fins de pré-questionamento? Olha que pergunta importante, hein? Olha que pergunta importante, importantíssima. Olha só. É possível aplicar multa protelatória se o recurso de embargo de declaração tiver por fim pré-questionamento? Mena, você não falou de pré-questionamento até agora. Não falei mesmo. Não falei mesmo. O recurso de embargo de declaração pode ter ainda um outro objetivo. Além do esclarecimento, além do efeito modificativo, ele ainda pode ter por objetivo o pré-questionamento. Mas o que é pré-questionamento? Veja bem, o pré-questionamento é um pressuposto de admissibilidade, tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário. Mena, me explica, pelo amor de Deus, porque eu nunca entendi isso. Não, vai entender agora. Presta atenção.
O que significa pré-questionar? O verbo pré-questionar, o que significa pré-questionar? Ora, significa questionar antes. O que isso tem a ver com pré-questionamento enquanto pressuposto de admissibilidade? Tudo. Ora, no momento que eu interponho, vou pegar como exemplo o recurso especial, mas vale para o extraordinário, ok? Só como exemplo. No momento que eu interponho o recurso especial, você concorda comigo que eu estou questionando uma matéria? Não é? Que eu estou questionando determinada matéria, e no caso de recurso especial, geralmente lei federal, estou questionando. Estou questionando o quê? Aquela decisão, né? Aquela sentença, aquele acórdão, na verdade, negou vigência a uma lei federal. Não observou uma lei federal. Pode ser o CPC, pode ser o Código Civil, pode ser o Código do Consumidor. Negou vigência a essa lei federal. Negou vigência a essa lei federal. Eu não estou questionando isso? Estou. Só que, no recurso especial, assim como no extraordinário, não é possível, meu amigo, não é possível inovar. Eu não posso inovar em hipótese alguma. Eu tenho que trazer uma matéria que já foi discutida durante o processo. Uma matéria que já foi pré-questionada. Que foi pré-questionada. Eu tenho que demonstrar, tá vendo? Olha, eu já questionei essa matéria antes. Eu já pré-questionei essa matéria. Se eu não fizer isso, o recurso não será recebido. O recurso será recebido. Portanto, esses recursos, não é, na verdade, possam ser consequência do próprio processo. Consequência do próprio processo. O processo, pessoal, no fundo, é uma grande estratégia. Existe estratégia num processo. Então o advogado, não é? O advogado, ele tem que saber exatamente, estou falando no caso, como exemplo, o advogado, exatamente, não é? O que ele vai fazer, como ele vai conduzir aquele processo, pensando já num recurso especial extraordinário. Ele precisa saber que ele precisa pré-questionar aquela matéria quando ele for interpor um recurso especial extraordinário. Se não houver o pré-questionamento, se não houver essa discussão prévia, não há como receber esses recursos. Ora, como que pode ser feito esse pré-questionamento? Como que ele pode ser feito, o pré-questionamento? Pode ser feito a qualquer momento no processo, pode ser feito até mesmo numa inicial, numa contestação, numa apelação, num agravo, a qualquer momento, não tenha dúvida disso. Mas pode também ser feito através de embargos de declaração. O que eu quero dizer com isso? Que eu não preciso, obrigatoriamente, utilizar o recurso de embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Eu posso utilizá-lo. Fala, excelência, veja bem, essa sentença contraria tal lei federal. Tribunal, veja bem, esse acordo contraria tal lei federal. Através de embargo de declaração. Posso? Posso. Por quê? Porque, no fundo, quando eu interponho embargo de declaração pensando no pré-questionamento, objetivando um pré-questionamento, não é? Eu estou dizendo que o Estado, que o juiz, que o tribunal foi omisso, que ele não observou aquela contrariedade. Então, eu posso utilizar esse recurso. Mas, repito, não é apenas através de embargo de declaração, mas também o mais utilizado, talvez, o meio mais utilizado seja embargo de declaração. E aí vem a pergunta: será que é possível aplicar aquela multa protelatória que vimos no primeiro bloco, quando o objetivo do recurso for o pré-questionamento? A resposta: não. Temos a súmula 98, por exemplo, do STJ. Não cabe multa protelatória quando esse recurso tiver por objetivo o pré-questionamento. Não cabe multa protelatória. Tá? Por quê? Porque, na verdade, eu tenho o dever de cumprir com aquele pressuposto de admissibilidade. Não tem sentido eu interpor o recurso de base de declaração para pré-questionamento e ele ser compreendido como protelatório. Claro que ele não é protelatório, eu quero preencher o pressuposto. Então não cabe multa protelatória quando esse recurso tiver por fim pré-questionamento. E tem mais. Este pré-questionamento, para fins de recurso especial extraordinário, no caso dos embargos de declaração, ele pode ser explícito. Isto é, eu posso ser objetivo. Olha, eu quero interpor ou interpor esse recurso para fins de pré-questionamento. Entendeu essa questão? Não é muito fácil o pré-questionamento. Muito fácil o pré-questionamento. Tá bom? Legal? Vamos à próxima. Tem mais uma? Tem mais uma. Vamos à próxima pergunta. Vamos lá. Professor, o prazo para a interposição de embargos de declaração
será contado em dobro